Oi pessoal, tudo bem? Reestreando hoje o Sala de Estar e para essa nossa reestreia eu trouxe um assunto bem especial, que é a transição de carreira. Algo que vem acontecendo com bastante frequência entre os brasileiros e no mundo também. E para conversar comigo, eu convidei a Andréia Ferreira. Seja muito bem-vinda, Andréia. Oi, Lu, tudo bom com vocês? Que alegria estar aqui, então, neste retorno do Sala de Estar. Né? Ah, que bom, né? Agora vamos ter bastante tempo para conversar e falar sobre coisas que a gente pode estar contribuindo com o pessoal que nos acompanha, né, Andréia? Com certeza. Então, Andréia, eu vou começar compartilhando contigo os dados de uma pesquisa que eu busquei, né, para a gente começar esse nosso bate-papo. Uma pesquisa que foi publicada pelo LinkedIn, que fala sobre transição de carreira e que aponta que 60% dos brasileiros cogitam a mudança de carreira ainda no ano de 2024 e que 20% desses trabalhadores já começaram a fazer essa transição. A amostra dessa pesquisa é mais ou menos de 23 mil pessoas. É um número bastante alto, né? Bem alto, muito alto, e está sendo algo que tem acontecido com frequência mesmo, né? E o que faz as pessoas buscarem essa transição? O que a gente pode apontar como fatores? Sim, tem fatores social e o fator pessoal mesmo, né, Lu? São N os fatores, é muito particular, né? Mas eu diria que hoje está aparecendo mais esse dado pelo que nós estamos nos permitindo pelo social mesmo, né? Pensa algum tempo atrás você dizer formada, com uma carreira andando, dizer que queria mudar. O que as pessoas iam te dizer, né? Tá louca. Tá louca, É. né? Então, hoje, acho que as pessoas estão mais se permitindo fazer essas escolhas e se libertando um tanto desse julgamento, né? Acho que é um passo bem importante esse do social mesmo, estão ligando dane-se, né? Sim, claro. E fazendo as suas escolhas. Por quê? Porque nas razões pessoais a gente sabe que o número de pessoas infelizes com o que estão fazendo, né? O nível de satisfação no trabalho, ele é alto das pessoas que estão trabalhando, então esse é um fator que pesa bastante, né? As pessoas acharem que as suas habilidades estão sendo pouco exploradas onde estão, também é um ponto. A desmotivação. E tem questões mais pessoais também, assim, que envolve daí o contexto familiar, por uma mudança, por poder se reorganizar com a família, questão de ter filhos, né? E claro que essa transição de carreira também passa pela faixa etária que eu estou vivendo, né? Então, são muitos os fatores, mas passa muito por a pessoa hoje estar se permitindo e valorizar muito essa questão de ser feliz com o que está fazendo. Essa questão que tu falou da faixa etária é bem importante, né? Na pesquisa também tem um dado, uma pesquisa que é de uma instituição de ensino superior de São Paulo, que ela fala que 55% das pessoas, 67% tem 55 anos ou mais, e entre 35 e 54 anos, 61%, que também são dados altos, né? São altos, sim, né? Aí vem muito essa questão, assim, muito ligada ao propósito mesmo, né? Sim. E as mulheres estão muito envolvidas com isso também, né? Sim. Porque a gente tem a fase da vida, né? A nossa vida, como a gente pode pensar como uma montanha, né? Tem o período que a gente sobe, 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 e aí chega nesses 45, 60, é quando a gente está lá naquele topo, né? Os 50, e aí a gente começa a pensar na descida, né? E aí, como a gente tem se questionado, né? A minha faixa etária hoje, a gente se questiona muito o que eu estou fazendo aqui? Qual é o legado que eu estou deixando? Será que eu estou vinculado com o meu propósito? Porque no início a gente sobe, se propõe algumas coisas pelas conquistas, por formar família, por conquistar, por adquirir bens, por fazer, por adquirir cargos até mesmo, né? Sim. E aí chega um outro momento que a gente começa a se questionar sobre o que está fazendo, né? Então, e isso é interessante porque nesse começo a questão financeira pesa muito, né? A remuneração que a gente vai ganhar pesa muito, então a gente quer sempre ganhar mais, né? E a partir daí a gente percebe, né, quando
está numa fase mais madura, que a remuneração é importante, a condição financeira é importante, mas não é o fundamental, né? Que a gente busca outras satisfações, né? Isso passa por uma descoberta, né, que cada um vai fazendo no seu tempo, né? E claro, os jovens, quando começam a trabalhar, primeiro topam porque querem o desafio, depois começa, sim, balançar, né? E eu acompanho pessoas trocando de trabalho. Sim. Então, quando se é mais jovem, vem uma proposta interessante, acaba topando pelo desafio financeiro, né? Porque quer conquistar algumas outras coisas, quer se experimentar também. Mas a gente sabe, num contexto geral, em pesquisas mesmo, que o nível, a questão salarial não está mais em primeiro lugar entre os profissionais. Sim. Né? Queria te perguntar uma coisa que eu achei bem interessante e que já tinha até me chamado a atenção, referente à pandemia, né? Que esses dados aumentaram muito no pós-pandemia, né? Começou na pandemia, né? Esse gatilho foi ativado lá de transição de carreira, né? Pessoas que trabalhavam em outras áreas e migraram de áreas assim completamente. A questão do home office, acho que salientou isso muito nas pessoas, trouxe isso muito à flor da pele também. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre esse período pós-pandemia, que é onde vem tendo esse boom, né, esse aumento dessas transições também. Por que será que as pessoas, né, com a pandemia, com ficar em casa, recluso, começaram a refletir, começaram a ver e buscar esses outros caminhos? A gente diz, né, eu vejo bastante isso também, que a pandemia acelerou alguns processos que estavam por vir, né? E as pessoas puderam se experimentar também de outras formas, o trabalhar em casa, estar ali, não estar no trânsito por um tempo mais elevado, Sim. esse desgaste, né, do deslocamento, às vezes num ambiente que pode ser mais tenso, a gente sabe que empresas às vezes têm um ambiente mais tóxico mesmo, Sim. forma de relação. Então, tudo isso acabou impactando nessa decisão. Muitas pessoas perderam os seus trabalhos, perderam a segurança que elas tinham e tiveram que se reinventar e se descobriram que conseguiam fazer isso, né? Então, acho que esse processo ele veio despertar algumas coisas que a gente era mais engessado, que grande parte da população era engessada em trabalhar naquele modelo que de cumprir um horário, estar dentro de uma organização, e foi numa marra, né, pela dor, teve que se experimentar diferente, né, e se descobriram, e quem tirou e está fazendo esse processo é porque acabou tirando ganhos e benefícios diante de uma pandemia que a gente teve várias questões, né, de dor, de sofrimento, mas acabou trazendo alguns benefícios para alguns, de se permitir experimentar e descobrir outras possibilidades, né. E o digital, eu acho que também tem uma boa parcela nisso, né? Com certeza tem uma boa parcela e a gente sabe que é muito forte isso no dia a dia, o alcance de tudo isso, então oportunizou várias, até profissões diferentes, novas, que estão surgindo e que as pessoas que se experimentam, que se abrem para isso, estão descobrindo outros caminhos para trabalhar, né? Sim. Quem vai fazer uma transição de carreira corre risco, né? Vamos falar um pouquinho dos riscos e como que a gente pode iniciar esse processo. Onde não corremos riscos, né? Corremos risco em fazer, corremos o risco em ficar numa zona de conforto às vezes, né? Inclusive a gente sabendo que o quanto estamos buscando ser feliz no trabalho, então se eu não estou feliz, eu estou correndo um risco também de adoecer, de levar a vida numa mesmice, né? Então, mas sempre existe um risco, né? Porque eu estou indo para algo novo, desconhecido, me experimentar. Então, pode dar certo e pode não dar certo, né? Então, quanto mais eu conseguir organizar e planejar, porque tudo na vida é assim, né, Lu? Quando, às vezes, eu abro uma empresa, se eu fiz um estudo,
se eu organizei, se eu planejei, ela tem uma tendência muito maior de dar certo. Se aquilo foi num impulso, sem uma análise, sem eu me programar, em todos os sentidos, em todas as áreas, a chance dela fechar, que a gente sabe que isso acontece muito, né? Principalmente para pequenas empresas, é maior. Então, esse risco para quem faz uma transição, quanto mais eu cuidar e eu estiver organizado para isso acontecer, com mais tranquilidade eu vou me organizar, né? Então tem que trabalhar de uma forma segura, né? Não adianta ter pressa em querer sair de uma área e já migrar para outra, sem ter uma segurança de que está dando um passo certo, né? Até porque é importante para eu entender, assim, ó, por que eu estou buscando? Por que eu estou mesmo querendo fazer essa transição? Às vezes chega no meu consultório e não é de fato a transição, ela descobre que não é. Pode ser alguma outra situação que está impactando e que ela trabalhando, enfrentando, ela reorganiza a vida dela. Outras se dão conta que é uma transição. E aí, para onde eu quero ir? Sim. Né? Qual é o passo que eu vou dar? O que eu tenho de talento? Eu estou percebendo alguma coisa? Tem alguma coisa que me instiga? Por onde eu vou começar? Sim. Então, poder analisar tudo isso, né? E esse é um ponto que hoje, né, a tua pergunta inicial ali que chamou, assim, por que hoje as pessoas estão, tá aparecendo esse índice maior, é porque realmente as pessoas estão se permitindo a falar nisso, né? Eu escuto bastante com os meus clientes, assim, Andréia, eu vou te contar um sonho, mas eu nunca falei para ninguém, tenho até medo de dizer. E aí vem aquilo que é aonde está o talento, é onde ela se interessa, é onde ela se vê podendo fazer algo que traga mais satisfação, mais alegria também, né? Tu falaste uma questão bem importante que é o medo, né? A gente ouve muito as pessoas comentarem, né? Ah, porque o medo me paralisa, porque eu não consigo agir e tal. Como trabalhar isso nas pessoas, né? Porque às vezes a pessoa tem a vontade, tem o dom para aquilo, né? Para mudar de área, para fazer outra coisa, mas ela não se permite se arriscar, né? E ela só vai saber se vai dar certo ou não se ela se arriscar, né? Correndo risco, né? O medo, ele nos ajuda, porque ele nos dá essa pausa para que a gente pense, e ele é que vai me ajudar eu me programar e me organizar para isso. Mas é importante que eu avance, eu querendo a mudança. Como trabalhar, eu trazendo conteúdo, me fortalecendo para que eu me sinta mais seguro para essa mudança, né? Então, o que vai garantir o sucesso? Eu ter clareza do que eu quero, eu buscar conhecimento, né? Por exemplo, eu vou fazer uma outra formação, eu vou, a partir da minha formação, abrir um negócio diferente. Qual vai ser o caminho interessante diante do que eu estou percebendo? Quais são os talentos que eu tenho em relação a isso? Então, passa muito pela parte comportamental, de características que eu me identifico, de atividades que eu faço que são relevantes, né? Então, na medida que eu começo a enxergar isso com mais segurança, esse medo, ele vai ficando menor, né? Eu vou driblando esse medo, né? Por isso que hoje a gente tem os trabalhos de mentorias, a gente vai assessorando e vai construindo esse caminho com o cliente, assim, que vai ficando muito personalizado, né? A gente tem algumas coisas que acontecem em todos, mas alguns clientes vai se construindo algo muito particular, que é pela caminhada dele, né? E a qualificação nesse processo, ela é importante? Ou o que eu já tenho de conhecimento me basta para eu fazer essa transição em um primeiro momento? Como é que a gente vê isso? Depende do que eu estou querendo, né? Eu estou indo para uma área próxima, né? Que tem afinidade com o que eu já trabalho? Tem afinidade com o que eu já trabalho. Eu digo, eu psicóloga, fui para a área do coaching, né? Então, envolve o desenvolvimento, né? Eu fiz algumas mudanças na minha carreira ao decorrer desses anos, mas eles estavam todos envolvidos com
a questão de estar desenvolvendo pessoas. Sim. Então, isso me facilitou. Mas tem algumas pessoas que fazem uma área completamente diferente. Totalmente diferente. Então, vai muito assim, porque ela descobriu essa vocação nela, porque ela sentiu que era esse momento, né? Ou às vezes alguns se tornam empreendedor. Mas então, é importante ter esse conhecimento, buscar aprender, buscar essas informações para estar mais fortalecido, né? Eu tenho um dado aqui que é bem interessante, que as mulheres buscam mudar mais de carreira do que os homens. Né? Um percentual de 55% para as mulheres, enquanto para os homens é de 48,5%. É um dado alto, né? Alto. E o que acontece com as mulheres que elas mudam muito mais do que os homens? Será porque eu me pergunto assim se tem a questão familiar junto, né? Que é conciliar filho, casa, né? A mulher tem uma sobrecarga de trabalho, né? Que a gente fala que é o nosso terceiro turno, que é chegar em casa, lavar, passar, cuidar de filho, né? E são outras coisas que normalmente os homens não assumem muito, né? A gente até, o homem mais moderno já assume, Já né? estão também, Mas né? assim, a mulher tem esse peso a mais, né? E aí a gente pode pensar pelos dois lados, mas a mulher sempre nessa função de ser muito doadora, de cuidar de todo mundo, ela acaba abrindo mão com muito mais facilidade do que o homem, né? Sim. Então, ali no período da maternidade, todo esse envolvimento, muitas deixam de trabalhar, né? Ou vai fazer um trabalho em casa, e aí a questão, o digital entrou muito forte nisso, Sim. né? Outro dia eu estava numa mentoria e entrou a mãe amamentando, né? E podendo fazer ali aquele trabalho. Então, ela se reorganizou, Sim. mas também adaptando. Então, tem esse contexto, então, de poder reorganizar com a vida que está acontecendo nesse momento. E aí, num segundo momento, que vem aquela faixa etária das mulheres dos 50 a mais, é ela se permitir viver o sonho que ela tinha e que ficou em algum momento porque foi cuidar dos filhos, ou Sim. porque tinha que oferecer o estudo para os filhos, a faculdade, precisava trabalhar. Então, hoje as mulheres estão se permitindo também mais e em busca dessa conexão consigo mesmo. Até o próprio resgate do feminino, hoje a gente tem falado muito, né? Sim, e é importante, né? É importante, É se importante. identificar com essa área e se permitir fazer alguma coisa onde se sinta bem, onde consiga exercer o seu papel mesmo, né? Até porque essa felicidade que ela vai conseguir alcançar, isso vai refletir no ambiente onde ela vive, né? E nos relacionamentos com o esposo, filho, pai e mãe, né? Isso vai ter reflexos, né? Mas chega nesse ponto quem se questiona de alguns propósitos, né? Porque às vezes a gente vai tão no automático, né? Esse olhar para o trabalho é quebrar esse paradigma de que o trabalho é uma coisa dura, como a gente dizia, tô indo para a guerra, tô indo dar o sangue, né? Então é poder ver com mais leveza, né? Então quando eu começo a enxergar que existe a possibilidade de ser feliz em todo o contexto e que não é eu esperar eu me aposentar para eu ser feliz, eu começo a me questionar. E isso me deixa inquieto e faz eu promover essas mudanças, né? Até porque é bom chamar a atenção, porque às vezes as pessoas não conseguem nem se aposentar, né? Quantos casos que a gente vê, quando eu me aposentar, vou aproveitar minha vida, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu vejo pelo meu próprio pai. Meu pai, quando se aposentou, em 1 ano ele faleceu. E aí ele aproveitou o quê? Tudo que ele deixou para aproveitar, não aproveitou, né? Então as pessoas têm que se darem conta de que a vida é agora, né? O momento é agora que eu quero ser feliz, é agora que eu quero mudar, né? Porque depois a gente não sabe se vai poder viver, né? E isso tá pesando também, né, Lu, a questão da saúde. A gente sabe, assim, quantas pessoas adoecem no ambiente de trabalho, pelo excesso, pela forma como estão, pelo ambiente, e as pessoas estão priorizando a saúde mental, a saúde física, e poder, de fato, conciliar, né? Porque o trabalho é uma área, né?
da nossa vida, mas nós temos a nossa roda da vida que tem outras áreas. Como é que eu vou, mesmo que alguma está recebendo mais atenção num determinado momento, mas de que eu faça essa roda girar, eu atendendo todas as áreas que eu estou vivendo naquele momento. Sim. Né? Para a gente encerrar, Andréia, tem como a gente passar 3 dicas para o pessoal lá de casa que está nos acompanhando, de quem está querendo fazer uma transição de carreira e começar a se organizar nesse processo? Que comece a perceber o que chama atenção. Quais são os talentos que eu acho que não estão sendo explorados no meu trabalho atual, na minha carreira, que eu acho que eu gostaria de ser. Aonde que eles se identificam com isso, né? Buscar conhecimento e, claro, né, o suporte, né? Hoje a gente faz mentoria, a gente tem os programas de coaching que são direcionados para esse caminho, que é algo que facilita essa jornada e que faz ajudar com mais segurança. Porque fazer uma transição de carreira também é buscar o autoconhecimento. Claro. E tem que ser muito bem pensado. Muito bem pensado para não doer, né? Para ser prazeroso, que é o objetivo de uma transição, né? Sim. Tá certo, André. Eu queria agradecer muito a tua participação aqui no Sala de Estar. Acho que a gente conseguiu contribuir bastante com o pessoal lá de casa, levando informações, né? A gente vai deixar os contatos da Andréia aí no vídeo, para quem quiser falar com ela, tirar uma dúvida, né? Buscar os serviços da Andréia também. Foi muito bom te ter aqui nessa reestreia, e a gente veio tão em sintonia que a gente veio de rosas. Conectadas, né? Conectadas. Fiquei muito feliz em estar aqui nesse retorno e fico à disposição aí, acompanhe o trabalho que a gente vem falando aí sobre esse tema também. Obrigada. Tá certo, eu que agradeço a tua participação aqui. O Sala de Estar de hoje vai ficando por aqui, a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até lá, tchau, tchau.